Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Universo Mental. Vamos falar sobre a evolução dos videogames. O primeiro game a ser inventado foi o Missile Simulator, que foi criado em 1947, que era um simulador de mísseis inspirados nos radares de segurança da Guerra Mundial. É difícil encontrar informações ou imagens desse game na internet. Durante um bom tempo, vários protótipos de games foram inventados por várias pessoas, até que, especialmente em 1958, foi criado o famoso game Tennis for Two, que por muitos é considerado como o verdadeiro primeiro game já criado, e que com certeza foi o primeiro game multiplayer. Ele foi criado por um senhor chamado William Higginbotham. Ele também é conhecido como o pai dos videogames. Ele criou o game modificando o sistema de um osciloscópio, que é um aparelho que mede sinais elétricos e eletrônicos. Agora o aparelho videogame que deu início à primeira geração. Em agosto de 1972, Meganovax lança o primeiro aparelho de videogame doméstico da história, o Odyssey, e assim dando início oficialmente à primeira geração de consoles, que durou de 1972 a 1977. O Meganovax Odyssey vendeu 330 mil unidades e também foi o primeiro a lançar o game Pong. A segunda geração e seus jogos. Principais consoles: Atari 2600, Magnavox Odyssey 2. A segunda geração durou de 1978 a 1973, e o videogame mais marcante com toda certeza foi o Atari 2600, que vendeu 30 milhões de unidades. Apesar dos videogames já serem 8 bits, o sistema ainda não era totalmente aproveitado. Alguns dos principais games dessa geração foram Donkey Kong, Pac-Man e Space Invaders. A terceira geração e seus jogos. Principais consoles: NES, Sega Master System, Atari 7800. Na terceira geração, os sistemas 8 bits foi totalmente aproveitado, por isso é conhecida como a Era 8 bits. O videogame mais popular foi o NES, da empresa japonesa Nintendo, que vendeu 60 milhões de unidades. Nessa geração, começa a ficar cada vez mais evidente a corrida das empresas para trazer jogos mais bonitos e complexos. A terceira geração durou de 1983 a 1992, e alguns dos principais games foram The Legend of Zelda, Mega Man e Super Mario Bros. A quarta geração e seus jogos. Principais consoles: Super Nintendo, Neo Geo, Mega Drive. Na quarta geração, a briga por hardware cada vez melhores se iniciou e ficou a todo vapor desde então. Com processadores de 16 bits, os jogos começavam a ficar cada vez mais longos, complexos e bonitos. A empresa japonesa Nintendo continuou o seu domínio nos videogames com o Super Nintendo, que vendeu 49 milhões de unidades. Nessa época, também os portáteis começaram a ficar populares, em especial o Game Boy e o Atari Lynx. A quinta geração durou de 1987 a 1996, e alguns dos games mais populares dessa geração foram Super Mario World, Sonic e Final Fantasy IV. Na quarta geração, os principais consoles: PlayStation, Sega Saturn e Nintendo 64. A quinta geração foi marcada pelo início da utilização em massa da mídia digital como principal mídia para os videogames. Depois de uma negociação fracassada de parceria entre a Nintendo e a Sony decide criar seu próprio console com a mídia digital, o PlayStation. Já a Nintendo insistiu em usar os cartuchos de Nintendo 64, permitindo que a PlayStation chamasse muito mais atenção. Por isso, o PlayStation foi o videogame mais importante dessa nova geração, vendendo 104,25 milhões de unidades. Já nos portáteis, a Nintendo continua com seu domínio com novas versões de seu famoso Game Boy, Pocket, Lite e Color. Também nessa geração, os PCs começaram a se tornar populares e viáveis para rodar jogos. Nessa geração durou de 1993 a 1999, e alguns dos principais jogos foram Final Fantasy VI, Metal Gear Solid e Crash. A sexta geração. Principais consoles: PlayStation 2, considerados por muitos o melhor PlayStation já criado pela Sony, Nintendo, GameCube, Microsoft Xbox.
Na sexta geração, a Sony se consolida no mercado de videogames com seu poderoso PlayStation 2, que usava uma nova mídia, o DVD. O PlayStation 2 é um dos videogames mais importantes da história, sendo o mais vendido até hoje com mais de 155 milhões de unidades vendidas. Também é o mais pirateado da história. Já a Nintendo viu o início de sua queda com o Nintendo GameCube. Foi graças à sua mídia exclusiva anti-pirataria, seu valor mais elevado e a dificuldade para desenvolver jogos para ele, fez com que o GameCube fosse o videogame menos vendido da Nintendo. Enquanto a Sega sai do mercado de consoles, a Microsoft entra com o Xbox, que mesmo trazendo vários bons exclusivos e algumas funcionalidades do PC, não foi um sucesso, vendendo menos até que o GameCube. Essa geração também marcou o início da conexão com a internet, mas ainda não era muito popular. Já nos portáteis, Nintendo mantém sua liderança com Game Boy Advance. A sexta geração durou de 1998 a 2004, e alguns de seus principais jogos foram Final Fantasy X, God of War 2 e GTA San Andreas. Na sétima geração, os principais consoles foram Xbox 360, PlayStation 3 e Nintendo Wii. Na sétima geração, a guerra ficou acirrada entre as três potências do videogames. A briga por hardware mais poderosos ficou intensa entre a Microsoft e a Sony, mas a Nintendo decidiu apostar na inovação do gameplay ao invés de um console mais potente. Com isso, dando mais atenção aos jogadores casuais, seus jogos mais calmos e sem violência era perfeito para se jogar em família. E seu console inovador, com sensor de movimento, foi muito bem recebido pelos consumidores. O seu baixo custo também foi importante para que o Nintendo Wii fosse o mais vendido dessa geração, com 101,44 milhões de unidades vendidas. A Sony, com seu poderoso PlayStation 3, esperava ter o mesmo sucesso de venda do PS2, o que não conseguiu, vendendo cerca de 86 milhões de unidades. Já o Xbox 360, mesmo vendendo cerca de 85,94 milhões de unidades, pouco menos que o PS3, acabou sendo mais popular em muitos países, principalmente no Brasil, graças ao seu desbloqueio que possibilitava a pirataria de seus jogos. Nos portáteis, a Nintendo mantém sua liderança soberana com o inovador e sensível Nintendo DS, se tornando o portátil mais vendido da história com 154,88 milhões de unidades vendidas, todas as versões, e também sendo o segundo aparelho de videogame mais vendido do mundo, só perdendo para o PlayStation 2. A Sony também entra na briga dos portáteis com o PSP, mas não conseguiu chegar perto do seu concorrente. A sétima geração durou de 2004 a 2011, e alguns dos seus principais jogos foram The Elder Scrolls 4, Skyrim, The Last of Us e GTA 4. Atualmente, a guerra de empresas por videogames mais potentes e gráficos melhores continuam deixando um pouco de lado a inovação da gameplay. O PlayStation 4 vem denominado ao mercado graças aos seus ótimos exclusivos. Já o Xbox One, mesmo tendo o nível de potência igual ao do PlayStation 4, deixa a desejar com seus exclusivos. Nenhum deles trouxe quase nada de novo além da maior potência. A Nintendo tentou inovar com o Wii U, tendo um novo controle tablet que prometia inovar na gameplay, mas foi mal nas vendas e não agradou muito. E agora em 2017, a empresa japonesa lançou o Nintendo Switch, que é uma fusão de consoles domésticos com um portátil, e tem várias funcionalidades. E para emplacar o Switch, a Nintendo está investindo pesado em games exclusivos. Nos portáteis, a Nintendo continua imbatível com o Nintendo 3DS e suas outras versões. Já a Sony fracassa com seu PlayStation Vita, ou PS Vita. Graças à falta de bons jogos exclusivos para portátil da Sony, sendo até chamado por alguns críticos de peso de papel. E é isso, meus curiosos, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixe seu like e aguarde o próximo vídeo. Fui!